Quem é novo, eu não sei, eu não me lembro, mas já mandaram os trabalhos da fase 1 e 2 para que eu possa ver? Mandaram para a secretaria? Ainda não enviei, mas vou enviar. E eu só estou na fase 3. Boa noite. Tá. Já entrou direto na fase 3? Sim, já estão 3. Então, tranquilo. A Eu não 2 eu já olhei mandei. meu e-mail, não. Tá. Eu não dei uma olhada ali, vou olhar essa semana. Amanhã eu dou uma olhada e vejo já para colocar as notas. Vou esperar mais um pouco. Já tem bastante gente, né? Posso começar? Bom, a eletrostática, ela vai falar do atrito, né? A força do atrito. Acho que eu preciso que tu desligue, Soares, o teu microfone, por favor. Oi, Ivani. Boa noite. Boa noite. Dentro da nossa apostila ali, eu peguei a apostila que eu fiz para os meus alunos na escola, eu vou, então, me estender um pouquinho mais. Na nossa apostila, tem poucas folhas, né? Mas não tem problema, porque depois eu vou fazer, na prova tem vários problemas, então eu vou utilizar o que eu utilizei na escola, tá? Que é a mesma coisa que está na apostila, só que não está resumido, desculpe. Não está tão resumido quanto a apostila. Ali na apostila, a eletricidade, a eletrostática, é a parte da física que estuda os fenômenos que ocorrem com a carga elétrica em repouso. Só o que é a carga elétrica em repouso? Quando eu pego um pente, passar várias vezes no meu cabelo, várias, né? E aproximar do meu braço, os pelos vão ficar eriçados. Todos eles vão ficar altos. A mesma coisa quando eu aproximo o meu braço, né? A televisão ligada ou desligada, tanto faz. É o atrito. A eletrostática, ela fala só do atrito. Aqui na nossa apostila, não é igual a de vocês, a minha, carga elétrica, ele está muito resumido, então eu vou fazer hoje o resumo, né, e vou me estender bastante na próxima aula, que vai ser na semana que vem. A carga elétrica é a propriedade física característica dos prótons e elétrons, que são os átomos. Né? O átomo, o núcleo dele é feito de prótons e nêutrons. Prótons é a carga positiva e nêutrons, eles não possuem carga. Eletrosfera é a carga negativa, é a atração entre eles. Eu acho que eu vou falando mais aqui. Tá. Eletrização de um corpo. Se num corpo o número de prótons for igual ao número de elétrons, dizemos que ele está neutro. Né? Então, 3 prótons, desculpe, 3 elétrons é um corpo neutro. Ele está eletrizado quando as quantidades de prótons e de elétrons forem diferentes. Eu tenho mais prótons, né, ou mais elétrons. Tanto faz um ou outro, ele vai tornar o corpo totalmente eletrizado. Não é aqui. A eletrização de um corpo. Se num corpo o número de prótons for igual ao número de elétrons, de novo, vou dizer, dizemos que ele está neutro. Um corpo está eletrizado quando as quantidades de prótons e elétrons forem diferenciadas, forem diferentes. A eletrostática, ela trata só de prótons e elétrons. Os nêutrons, eles não nos causam quase nada. Um corpo pode estar eletrizado de duas formas. Positivamente, quando há falta de elétrons, a força do atrito negativo, ele não vai influenciar, não vai estar ali. E negativamente, quando há excesso de elétrons. Tá? Tem um exemplo ali direitinho para vocês verem. O processo de eletrização. A eletrização por atrito. A eletrização por atrito é aquilo. Eu não tenho uma caneta Bic, mas se vocês têm, e passarem muito no cabelo, né? Ou se passarem num tecido,
tipo esse aqui, ó, uma toalhinha, né? Que a gente pega e esfrega muito, muitas vezes, até que ele fique totalmente eletrizado. E aproximarem ele, por exemplo, muitas vezes, eu não tenho como fazer, porque eu não estou próxima do... Oi, Fábio, já comecei. Não estou próxima, por exemplo, da torneira. Abre a torneira... Boa noite. Fez a fricção muitas vezes, aproxima, a água vai dançar, né? Façam isso, por isso que eu pedi para vocês a caneta. Esse, por exemplo, é um dos exemplos mais simples que tem. Por exemplo, se pegar a caneta tipo Bic, não assim como essa aqui, mas tipo Bic, esfregar, ou um canudinho, aqueles de refrigerante, muitas vezes até ele se eletrizar. Quando vocês colarem na parede, ela vai ficar, né, sozinha, né? É a força do atrito, isso é eletrostática, tá bom? O processo, então, de eletrização. Eletrização por atrito é o processo em que ocorre a passagem de elétrons de um corpo para o outro, através do atrito entre eles. O vidro, a lã são neutros. Após o atrito, o vidro fica totalmente positivo e a lã totalmente negativa, o que faz com que se aproxime. A eletrização por contato. Os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Por exemplo, durante o contato, negativo, negativo. Oi, Giovana. Depois ele fica totalmente negativo. Neutro com negativo. Aí ele também vai permanecer negativo. É o que está ali no desenho da nossa apostila. A eletrização por indução. Ali ele pede um bastão indutor. O bastão indutor, que é usado na eletricidade, o mais comum, e no YouTube vocês podem ver vários experimentos de eletrostática, geralmente é o canudinho. Então, tem várias experiências que a gente faz com canudinho. Nós podemos pegar uma lata, colocar aquele papel, aquele plástico, né, em cima, pode ser até um saco de plástico, vocês cortam ao meio, deixa bem firme, bem esticado, coloca no centro um palitinho, assim, de modo que ele fique totalmente de pé, e quebra o canudo eletrizado e coloca, tem que ter muita calma para fazer, e coloca, né, ele quebrado no meio, então ele fica nessa posição, em cima do palito. Aí eletrizou ou o canudo ou a caneta. O canudo, geralmente, o mais, como é que eu vou dizer? O mais comum para eletrizar é pegar um papel toalha, aquele, né? E ficar friccionando muitas vezes. Vocês vão notar que o canudo ele vai para um lado e ele vem para o outro. Então, volto a dizer, a eletrostática é a força da eletricidade. Se vocês se aproximarem da televisão, agora também estou distante da minha, tá lá, vocês também vão sentir a força da atração, elétrons e prótons, tá? Não sei, acho que fica mais fácil assim, né? Do que só ficar lendo, mas mesmo assim eu tô lendo. Se quisermos obter no induzido uma eletrização com cargas de um só sinal, basta ligá-lo à Terra, na presença do indutor. Por isso, né, a grande quantidade desses, do que nós, tipo, micro-ondas, que nós compramos, tem o fio terra, sempre deixa ele soltinho, porque é através ali a nossa eletrização. Não corre o risco de que ele vai explodir, né? Nessa situação, os elétrons livres do induzido, que estão sendo repelidos pela presença do indutor, escoam para a Terra, descem totalmente e aí não vai explodir, consequentemente, né? Deveria ter uma panela de pressão também com esse poder, mas não tem. A Terra é um corpo de grande capacidade eletrostática e tem a função de neutralizar um corpo elétrico. Mas, falando da Terra, o que acontece? Nós estamos super agitados, né? Após pandemia, aquela agitação, aquele nervosismo, aquela ansiedade. Tira o sapato, coloca os pezinhos na terra, né? Se aproxima assim mais e deixa ali descansando que aquilo vai passar. Porque tu está descarregando toda aquela energia negativa, que é a eletrostática, por incrível que pareça, na Terra.
ela vai sugar a tua, né, agitação, tu vai te acalmar. É por isso que as pessoas falam, enfim, de abraçar uma árvore, colocar o pé na terra. Na realidade, é física, né? É mais física. Bom, desfazendo-se esse contato da Terra e logo separando-se os corpos, a esfera ficará carregada positivamente. É isso que eu digo, vocês vão separar os corpos. O negativo vai ser totalmente sugado para que vocês possam, então, ir acalmando, porque nós somos, né, átomos, todos nós. Acho que vocês estão entendendo, é uma maneira bem simples de explicar, eu acredito. No processo da indução eletrostática, o corpo induzido se eletrizará sempre com cargas de sinal contrário às do indutor. Deixa eu ver um outro exemplo. Por exemplo, não tem aqui. Vocês vão pegar um copo plástico, virar, né? A boca fica para baixo. E em cima vocês vão colocar... Oi, Marília. Em cima vocês vão colocar uma agulha e naqueles que vem nesses costureiros que a gente compra de agulha, vem sempre uma parte que é laminada, assim, né? Aquilo ali vocês vão colocar em cima. Então, a agulha, né? Ó, a agulha. Aqui em cima vocês vão colocar, vão induzir o canudo ou a caneta e aquilo ali vai começar a rodar. É interessante que vocês façam as experiências que eu estou comentando com vocês, ou não sei se está indo muito rápido, para que vocês vejam a força da eletricidade. E por isso eu pedi que vocês pegassem uma caneta, ficassem, né, friccionassem com papel ou com a própria toalhinha, ou então no cabelo, para que vocês vejam como é que funciona a eletrostática. Todo o tempo, aquele laminado ou um papel laminado dobrado vai ficar girando e vocês estão ali até a força se separar, tá bom? Nós temos o princípio da eletrostática, que é o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. É bem por aí. Né? Mais com mais, elas se separam. Menos com menos também se separam. Mas menos com mais se atraem totalmente. Depois, na próxima aula, quando eu falar de cada uma em específico, vocês vão observar como é que funciona. Eu já estou ficando rouca. A carga elétrica, ela é o quê? Tá? Tem vários problemas que a gente vai resolver na próxima aula, acredito. E nós vamos utilizar várias fórmulas. E eu tenho ali todas as fórmulas, até de repente posso compartilhar com vocês ali no grupo, caso vocês queiram ou precisem. Não sei, porque eu só passei os trabalhos e a prova para eles, não passei as fórmulas. A carga elétrica Q de um corpo eletrizado. A menor carga elétrica encontrada na natureza é a carga de um elétron ou de um próton. Essas cargas são iguais em valor absoluto, constituindo a chamada carga elementar, E. É interessante que vocês saibam o que é o Q e o E. O E é 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. E a gente vai estudar as leis de Coulomb, que não tem aqui na apostila. Mas eu vou passar para vocês o que eu fiz ali. Então, olha aqui. Sendo N o número de elétrons em excesso ou em falta de um corpo eletrizado, sua carga elétrica em módulo vale Q, que é a carga elétrica, é igual a N, número de prótons ou elétrons, vezes o E, que é 1,6 ponto na 10 na menos 19 Coulomb. Nunca vai mudar o E, né? Caso vocês vão, sei lá, estão pensando em fazer um vestibular, um Enem, sempre vão utilizar o E. É 1,6 ponto é vezes, né? Vezes 10 na menos 19 Coulomb, tá? Unidade de carga elétrica. Ali, no Sistema Internacional de Unidades, SI, é o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, cujo símbolo é C.
Os submúltiplos de Coulomb. Então, começa assim. Coulomb é C. Millicoulomb MC. 10 na menos 3. Então, é 1,6 vezes 10 na menos 3. Microcoulomb é aquele Uzinho ali, diferenciado, C. 10 na menos 6 Coulomb. Nanocoulomb, NC. 10 na menos 9 Coulomb. Por isso nano, né, que é 9. Picocoulomb, PC. 10 na menos 12 Coulomb. Porque tem que saber os submúltiplos de Coulomb. Quando cai um problema, quando tem vários problemas, vocês têm que saber como usar, qual deles usar, e se ele vem específico como um dos submúltiplos, vocês vão ter que aprender a transformar em Coulomb. É interessante, por isso consta nessa apostila. O campo elétrico. Tá tranquilo, pessoal? Sim. Campo Sim, elétrico. tudo certo. Uma carga elétrica puntiforme que modifica de alguma forma a região que a envolve, de modo que, ao colocarmos uma carga puntiforme de prova que, num ponto P dessa região, será constatada a existência... Só um pouquinho, vou desligar minha câmera. A existência de uma força F, de origem elétrica, agindo em Q. Nesse caso, dizemos que a carga Q origina ao seu redor um campo elétrico. Por que funciona nas experiências esse movimento, essa dança da água? Tem mais outra, tem com os garfos também, vocês podem fazer, depois eu vou explicar. Ali, então, a gente tem o campo elétrico, que, né, tudo direitinho. No campo elétrico, a força F, que atua em Q, o Q minúsculo, é expressa pelo produto de dois fatores. F, o Q fica dentro do módulo. Aquilo ali nós chamamos de módulo. E E, onde E é denominado o vetor do campo elétrico em T. Unidade de intensidade de campo elétrico. Parece tudo muito difícil. Depois, quando eu for falando para vocês ali na outra apostila e na próxima aula, vai ser super simples. A unidade de intensidade de campo elétrico, dentro do Sistema Internacional de Unidades, E é igual a F sobre Q dentro do módulo. Não vou colocar o módulo. Aí não é a fórmula e é irreal. Tá? Tem que usar o módulo. O E, a força sempre vai ser em Newton. E o Q em Coulomb. E é igual a NC, Newton sobre Coulomb. Eu acho que é melhor fazer assim. Corrente elétrica. Ali descreve o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor metálico. Constitui a corrente elétrica. Movimento dos elétrons, todos correndo, né? Sentido da corrente elétrica. Bem direitinho, acho que aqui está fácil. O gerador elétrico, como é que ele funciona? Tem as duas cargas, né? Não esqueçam do módulo. A intensidade de corrente elétrica. Considere um condutor metálico ligado aos terminais de um gerador, seja ele N. O número de elétrons que atravessam a seção transversal do condutor no intervalo de tempo, que é o ΔT, né? O T final pelo inicial, menos o inicial. Como cada elétron apresenta a carga elementar E, no intervalo de tempo ΔT, que é TF, T final, menos o T inicial, então passa pela seção transversal do condutor, a carga elétrica de valor absoluto igual a A. O meu E sempre vai ser o mesmo valor, 1,6 vezes 10 na menos 19. Ele é muito pequeno, muito pequeno, porque menos 19, né? Menos é sempre para o meu lado esquerdo. Aí é quando a minha potência é negativa, o meu expoente é negativo. Se ele for positivo, ele vai ser
para a direita, eu vou colocar mais zeros para cá. Mas se ele é negativo, eu vou levar os zeros para lá. Então, ele é infimamente pequeno. Q igual a N vezes E, número de prótons e elétrons, vezes a minha carga elementar. Define-se intensidade média de corrente elétrica no intervalo de tempo, ΔT. O ΔT é T final menos o meu tempo inicial, sempre. Nunca vai mudar. O ΔT nunca vai mudar. Então, eu tenho I é igual a Q sobre ΔT. A unidade de intensidade de corrente elétrica. É a unidade fundamental elétrica do Sistema Internacional de Unidades, SI, e é denominada ampere. O símbolo é o A. Tá? Aqui termina a nossa apostila, mas a minha aula ela se estende um pouquinho mais. Eu tenho quase tudo, eu vou falar quase tudo a mesma coisa com uma diferenciação. Eu tenho vários problemas onde vocês podem responder, e não está ali, exercícios, né, que a gente vai fazer. Os processos de eletrização por atrito, ao final desse processo, os corpos ficam totalmente eletrizados, com cargas elétricas iguais na mesma quantidade. Porém, os sinais são contrários. Um positivo e um negativo. Para entender esse processo, imagine um bastão de vidro. Um bastão de vidro será atritado com um pedaço de lã. Então, vocês vão pegar o vidro, um copo, né? E atritar muito com a lã. Tá? Aí tem que ser com um pedaço de lã. E aí ele fala: vamos considerar que lã e vidro estejam inicialmente neutros. Da química, sabemos que elétrons, a gente vai estudar em química também. Sabemos que elétrons que recebem energia podem pular para uma camada eletrônica mais externa. O que acontece? Se picar um monte de papelzinho, muitos, eu não fiz aqui, se vocês quiserem, na próxima aula eu posso montar, esperei fazer. Mas pica um monte de papelzinho, pega a lã e atrita o canudo ou a caneta muitas vezes. Tem que passar até cansar. Quando vocês colocarem próximos aos papeizinhos, todos eles picotados, eles vão pular, sabe? Isso é a eletrostática, a eletrização. A força que tem, né, do atrito entre os prótons e elétrons. Tranquilo, pessoal? A aula é rápida, não sei se vocês querem que eu continue, porque eu tenho alguns problemas aqui. Tipo assim, ó. Os corpos, depois eu volto ali. Os corpos eletrizados por atrito e por contato ficam carregados, respectivamente, com cargas elétricas de sinais. Para que eles fiquem eletrizados, eles têm que ficar ou contrários ou iguais. Próton com próton, elétron com elétron ou próton com elétron. Aí eles ficam totalmente carregados, eletrizados por atrito. Por exemplo, dispõe-se de uma barra de vidro, que é um copo, pode ser, um pano de lã e duas pequenas esferas condutoras, A e B, apoiadas em suportes isolados, todos eletricamente neutros. Pode ser os canudinhos. Atrita-se a barra de vidro com o pano de lã e, a seguir, coloca-se a barra de vidro em contato com a esfera A, que é o canudinho, ou com a esfera B. Após essas operações, o que vai acontecer? O pano de lã e a barra de vidro estarão neutros? O pano de lã atrairá a esfera A? As esferas A e B continuarão neutras? A barra de vidro repelirá a esfera B? Ou as esferas A e B se repelirão? O pano de lã atrairá a esfera A, porque ele está tão atritado, porque passou muitas vezes, né, no vidro, no copo, a esfera A ele vai puxar, tá bom? Façam as experiências que eu comentei, para que vocês possam mais ou menos imaginar como é que é. Na próxima aula, que é na semana que vem, né, a gente vai fazer uma série de problemas. Eu posso disponibilizar para vocês
as fórmulas que a gente vai usar, né? Eu tenho todos eles aqui. Aí depois a gente vê a lei de Coulomb, que é bem interessante. Também resolve os problemas. Então, ela vai ser um pouquinho mais extensa a nossa aula. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? A minha aula sempre é rápida. Tudo certo. Alguma dúvida? A senhora vai passar os problemas antes para a gente ir fazendo. Posso fazer. Posso passar, Ivani, daqui a pouquinho já. Daí, na próxima aula, a gente só faz a correção. Pode ser. E ali na... O que eu ia te dizer? Vocês têm um trabalho para fazer também. Tá? Então, eu vou passar para vocês essa apostila ali no grupo, tá? Ela é a que eu montei na minha escola, lá com os meus alunos, porque eu dou aula para o terceiro ano. E aí fica bem simples de vocês olharem e verem os problemas. Pode ser? Pode sim. Pode sim. Tá. Eu vou... Daqui a pouquinho eu já passo, então. Só me dá um tempinho para procurar ela ali nos meus documentos. Tá bom? Ok, tá bom. Então tá. Até a semana que... Ah, não, é até quinta, né? Quinta nós começamos Até quinta. química. Então tá. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alguém levantou a mão? Boa noite. Roberto, tudo certo. Então tá. Já vou mandar a apostila.